Ana Lídia Borba, a pergunta é onde está o Wally e onde está Nicolas? Bom, o Wally eu não sei, Ana Lídia em Kona e Nicolas em algum lugar da Espanha perdido na estrada. Então hoje um Gregário Radio totalmente internacional, né? Fuso horário Kona, agora 11 horas da manhã, Brasil 6 horas da tarde, Nicolas meia-noite na Espanha, não, 10 da noite na Espanha, em algum lugar que a gente não sabe exatamente onde é. Mas tudo bem, vamos. Que temos assunto, temos Campeonato Mundial de Ironman para falar hoje, temos transferências importantes no mercado de ciclismo. Boa semana, apesar de fim de temporada de ciclismo, que já vai deixando a gente triste, mas ainda temos boas novidades por aqui. Agora, temos o Wout van Aert que causando todo fantasiado, né? Assim, feliz que ele está se recuperando e voltando a treinar, mas postou lá todo fantasiado e deu uma balançada em todos os fãs da internet que seguem ciclismo. Exato, intertemporada é bom também para os atletas aparecerem em outros meios, né? E para o ciclismo é muito bom quando a gente consegue furar a bolha. E eu acho que o Van Aert ali na Masked Singer, né? Então, para quem não acompanhou a fofoca, a notícia aí ao longo da semana, tinha um esquilo cantante lá no Masked Singer da Bélgica e cantou uma música que é aquela Uhu, né? E que é uma música da década de finalzinho de 80, ali 90. E aí ele até fez um teaser nas redes sociais dele, postou um treino no Strava, postou um Uhu ali no finalzinho. Muita gente já estava achando que era ele, no final era mesmo Wout van Aert, era o esquilo, né? Foi descoberto, foi desmascarado aí no Masked Singer, acabou sendo eliminado. Que bom, porque agora ele tá liberado para voltar para a temporada e tá na hora de começar a temporada de ciclocross, né? Já que já tá treinando, já que já tá se recuperando do joelho, é bom começar a gastar um pouquinho aí com a temporada de ciclocross, que ainda não tem os grandes nomes, né? Todos eles tiraram um pouquinho de folga ali depois do Campeonato Mundial de Gravel, mas já começando a esquentar a temporada de ciclocross e em dezembro aí que o bicho pega de verdade. Em meio de temporada, um dia a gente vai saber para onde vai Demi Vollering? Então, continua no formato totalmente especulativo, né? Tinha se falado que a Frances DG tinha separado uma data agora na metade de novembro para a apresentação dela. Então, a gente acredita que seja por aí, né? De novo, falamos em alguns programas do rádio, né? Que provavelmente isso se deve ao fato de envolver uma mudança não só dela e uma equipe, né? Isso pode envolver mudança de patrocinadores de equipe, pode ter uma negociação um pouco mais pesada aí por trás, e aí o anúncio ainda não está liberado por isso também. Lembrando que a Demi Vollering tem um vínculo muito forte com a Specialized dela e o Remco Evenepoel, pessoalmente, né? Individualmente, não só via equipe. Então, uma das especulações aí que roda com essa questão de se falar que ela vai para a Frances DG é que hoje a Frances DG roda de Lapierre e aí teria que talvez trocar de marca ou ter algum tipo de negociação interessante aí no meio. Mas continuamos aguardando o destino da Demi Vollering e continuamos vendo a ST Works mudando totalmente de figura para o ano que vem, né? Se foi uma equipe absolutamente dominante este ano, não só em termos de nomes individuais, né? Obviamente, Lorena Wiebes conquistou 23 vitórias, Lotta Kopeck 19, Demi Vollering 16. Para o ano que vem vai ficar mais dependente ainda dos talentos individuais. Claro, trouxe bons nomes jovens para ajudar, mas esse ano foram mais de 10 atletas vencendo, que numa equipe feminina que é menor do que a masculina é um número impressionante. E para o ano que vem, talvez dependa mais de 3, 4 grandes nomes, perdeu nomes importantes, como é o caso da Demi Vollering, que está de saída, como é o caso da Nia Fisher-Black, que para mim era o grande nome ali do backstage da SD Works, e vai perdendo Marlen Reusser agora, né? O outro destaque do nosso card da semana foi a contratação da Marlen Reusser pela Movistar, que já tinha se mexido bastante, tinha anunciado vários nomes jovens, tanto no feminino quanto no masculino, Pablo Castrilho, Tota Magalhães, Cat Ferguson. Tá um time muito redondo, mas muito jovem, e de repente aparece um nomezão com muita experiência para capitanear esse time aí, em conjunto com a Liane Lippert, né? Na declaração dela da contratação, inclusive, ela fala que tá chegando com todo o gás para ser líder da equipe, né? Então,
uma baita contratação, né, Álvaro? O que você achou aí desse nome da Marlen Reusser para Movistar? Pois é, a Movistar já está devendo alegrias para os fãs dela, né? E a esticada de vida do Valverde e conseguir engrenar uma segunda, inclusive divulgado publicamente nas 2 temporadas da série do Netflix. Mas no feminino parece que eles estão fazendo o dever de casa direitinho. Então, é uma equipe para olhar e prestar atenção e torcer, além da Lead Track, que fez um bom trabalho de construção desse ano no feminino, é a Movistar. E a alegria de ter a nossa Tota nessa patota, né? Desculpa a piadinha aqui forçada, mas nesse pelotão e nessa qualidade de ciclistas, eu acho que isso para a Tota vai ser muito rico, essa troca que ela vai ter. Então, mais um motivo para a gente torcer pela Movistar e aplaudir esses movimentos importantes da Movistar feminina. Eu acho que todas as equipes femininas fizeram movimentos, assim, todas as grandes equipes femininas fizeram movimentos interessantes nessa intertemporada. E eu achei muito curioso como as contratações me pareceram todas muito bem pensadas e muito alinhadas com a dinâmica da equipe, ou com a cara da equipe, pra gente falar assim, né? Então, se a gente pensar, a SD Works tem hoje excesso de líderes, vamos colocar assim, né? Porque tem a Lotte Kopeck, que anda em todo e qualquer terreno, já mostrou isso mais de uma vez, sobe montanha, ataca, anda em clássica, pista, gravel, assim, onde jogar Lotte Kopeck, ela é uma líder natural da equipe. Anna van der Breggen voltando, provavelmente, para ir para essa linha das clássicas mais importantes, mais longas, até que são a cara dela, e as voltas. Aí a gente tem a Lorena Wiebes, que é a líder absoluta de sprint, não tem questionamento ali dentro da equipe. E aí o que se montou? Um time de gente que trabalha para isso, né? Então, um time de boas gregárias, nomes importantes, nomes de confiança da Anna van der Breggen, para suportar esses 3 grandes nomes que tem ali na equipe. Canyon SRAM era um time tradicionalmente jovem e que anda muito no ataque, mas estava sem muito suporte enquanto volta, né, para Cássia, né? Então, assim, tava gastando Antônia, Nive, Ricarda para trabalhar ali para Cássia, mas não tava um time muito completo. Eles não tinham uma sprinter de ofício, por exemplo, e acabaram de trazer quem? Chiara Consoni, direto da UAE, que é uma sprinter que tem se garantido, que fez bons resultados esse ano, que inclusive furou a Wiebes uma vez esse ano. Então, acho que, tirando a potência da Lorena Wiebes, que é absoluta. Depois a gente tem ali Marianne Vos, Lotte Kopeck, a própria Blanca Vaz num segundo patamar. A Chiara Consoni hoje está nesse segundo patamar também, é um nome que chega para agregar bastante na SD Works, na Canyon SRAM, assim como a Cecilia Uttrup Ludwig. Então, agora eles têm 2 atletas andando bem na GC, que sabem escalar, que andam bem em clássica também. Lembrando, Cecilia foi 3ª colocada no Mundial de 2023. Então, assim, a Canyon SRAM, para mim, tá com um cara de uma baita de uma equipe estruturada para brigar por qualquer coisa, né? Aí a Lidl Track tá sem um nomezão, porque tinha o da Elisa Longoborghini, que saiu, mas ainda tem uma sprinter muito forte, que é a Elisa Balsamo, que também tá nesse patamar 2 ali, ou talvez até 1 ali pertinho da Lorena Wiebes. E vários outros bons nomes, né? Então, Shirin Van Anrooy, Reiane Marcos, que veio pro time, né? Então tá com várias co-líderes ali para potenciais voltas. Agora a Movistar fez esse movimento. Então tinha várias jovens, trouxe uma guria que é uma sprintista, é muito jovem, tem 18 anos, mas é uma sprintista muito forte, que é a Cat Ferguson, e aí agora vem lá e coloca um trator, que é a Marlen Reusser. Então, Visma Lisa Bike trouxe Pauline Ferrand-Prévot para ficar ali, né? Então tem uma líder clara de sprint, que é a Marianne Vos, e agora tem o Ferrand-Prévot para potencialmente ser uma líder nas voltas. Então, eu acho que a temporada de 2025 no feminino, no World Tour feminino, realmente vai ser incrível. Mais uma temporada incrível, né? Esse ano já foi, acho que ninguém nem lembrou, né? Ninguém teve, assim, eu sinto falta, mas assim, quase ninguém teve tempo para sentir falta da Annemiek van Vleuten, né? Aposentou e já começou outra leva, outro ritmo, outras trocas. E acho que o feminino tá sendo assim. Toda hora a gente tá vendo um nome novo. E ano que vem vamos todo mundo ser time Movistar e acompanhar o restante, né? Pra gente torcer pra equipe da Tota. Você e eu vibramos, e você até ajuda todos os torcedores a torcerem na ESPN, no ciclismo feminino.
e os movimentos e a empolgação e a evolução e o amadurecimento. Uma coisa que me ocorre, será que esses movimentos importantes acontecem mais nos pelotões femininos em várias equipes, porque os salários ainda são baixos? Então dá para montar equipes boas com orçamentos menores, coisa que no pelotão World Tour isso é mais complicado por uma questão de orçamento? Com certeza. Ainda tem espaço. Bom, primeira coisa que é importante a gente lembrar é que no feminino, como não tinha um World Tour consolidado até muito pouco tempo atrás, os contratos eram muito ligados a Jogos Olímpicos, né, que era o grande ápice do ciclismo feminino até bem pouco tempo atrás. Então, muita gente ia ficar sem contrato esse ano por causa de Paris, né? Então, estava terminando o contrato, ou reta final e tudo mais. Então, era de se esperar que em 2024 a gente tivesse uma movimentação muito grande de nomes no ciclismo feminino. Ainda são salários mais baixos, né? A gente está especulando aí que a Demi Vollering seria a primeira a ganhar €1 milhão por ano de contrato de salário, né? Não estamos falando de endorsements, né? De patrocínios pessoais, mas de salário de equipe, ela pode ser a primeira pessoa a fechar um contrato de €1 milhão por ano, que aconteceu em 1984 no masculino, lá com Greg LeMond. Então, olha a diferença, a gente está falando de 40 anos de gap de nível salarial. Aliás, só uma rubrica, essa história do Greg sempre é mal contada, porque para ele era $1 milhão em 3 anos, não era $1 milhão um ano só. Então ele não ganhou $1 milhão em um ano, mas de qualquer forma ele subiu a barra do ciclismo profissional. Mas ainda assim são 40 anos de gap, né? Então, assim, é um número muito absurdo. E se a gente pensar que o Pogacar agora acabou de anunciar a renovação contratual dele até 2030 com a UAE, e que a UAE é um time que tem um orçamento de €60 milhões por ano, enquanto a maioria dos times femininos não tem orçamentos na casa de €3 milhões, €4 milhões. É menos do que o Pogacar sozinho. O Pogacar sozinho poderia bancar basicamente o World Tour feminino inteiro. A conta é mais ou menos essa. Então, é importante que ainda estejam acontecendo essas movimentações. Elas são possíveis sim, porque ainda tem essa diferença salarial e de custo das equipes, então dá para você pensar, eu tenho um time, eu preciso que ele fique bom, dá para eu trazer um grande nome. A UAE tá fazendo isso, pegou um grande nome e aí acabou trazendo nomes acessórios para trabalhar para ela, né, para Elisa Longo Borghini, mas é isso, você faz uma injeção de dinheiro com uma boa contratação, dá para fazer coisas legais. Ou dá para trazer vários nomes, que é o que a Trek fez. Então, a Trek abriu mão de ter um medalhão na equipe e, com isso, distribuiu a verba ali, porque ela não deve estar pagando barato para uma Shirin, para uma Rayane Marcos, com certeza. Sim. Mas ainda é viável montar um super time equilibrado e a Movistar fazendo um movimento bem pontual, né? Paga barato em vários talentos, tem uma aposta, porque isso... Aí você tem um custo mais baixo de salário, mas você tem um custo maior de desenvolvimento. A gente tem que pensar nisso também. Mas, aí, agora trazendo... Eu acho que esse nome da Marlene Reusser foi uma sacada genial, assim. Porque é um motorzão, é uma líder nata, é uma pessoa que se posiciona bem. E todas essas jovens atletas que estão ficando ali na Movistar vão poder aprender bastante, inclusive Tota Magalhães. E acho que com isso, a gente tem um evento do Pidcock, o quanto pode dar errado ter contratos longos, né? Então, a Ineos, que fez um contrato longo, os dois se arrependeram e não conseguem ter uma saída honrosa, enquanto que a maior parte do pelotão, principalmente no feminino, é ano a ano. Então, esses movimentos são muito mais fluidos. Agora, eu queria, até porque você está com o tempo apertado aí no Pacífico, você, por experiência, determinação e até investimento, viaja o mundo em N modalidades de continentes e de formas de ciclismo em todas as suas... não sei se BMX e mountain bike tanto, mas com certeza de estrada e triatlo. Você está no evento máximo de triatlo do mundo, que é Kona. Hoje compensado também com Nice, mas acho que tem muito arroz, tem muito feijão para comer Nice para chegar a ser Kona. O que faz Kona, inclusive tem um empreendimento do Casa Brasil, que é uma iniciativa sua fantástica, reconhecida mundialmente. O que faz Kona ser tão especial? Bom, foi até curioso você falar do BMX, porque teve um amador aqui que vem do BMX, o André Montebeller, até chegou a tentar a classificação olímpica pelo Brasil no BMX Racing, e estava competindo aqui em Kona como amador, fez uma bela prova, diga de passagem.
Mas Kona é especial por uma série de motivos, eu acho. Assim, primeiro que é a origem do esporte, né? E quando o esporte se mantém valorizando a sua origem, eu acho que isso é muito legal. Kona é para o triatlon o que o Tour de France é para o ciclismo. Né? Então, mas no Tour de France você tem os amadores correndo l'Etape, que é outro dia, é outra história. Em Kona é todo mundo no mesmo lugar. Masculino e feminino e amador. E a gente com deficiência física e ajudando familiares deficientes, assim. Eu acho que isso é o que faz o triatlon ser muito especial. É um esporte participativo em que você compete no mesmo percurso e no mesmo dia do teu ídolo, né? Então é como se... Aliás, fica a dica, né? Que ano que vem tem l'Etape do Tour de France Femmes, e aí sim, você vai competir no mesmo percurso no mesmo dia, mas antes das mulheres, depois vai poder ver as mulheres em primeira mão, que já vai ser um movimento que eu acho que vai ser muito legal, tanto para os amadores que vão ter essa oportunidade, quanto para a prova feminina, que vai ganhar uma visibilidade muito maior também. Uhum. E em Kona tem essa mágica, né, de estar todo mundo junto, de estar todo mundo correndo literalmente ao mesmo tempo que o triatlon permite, né, não tem um pelotão de 100 pessoas que vai colocar em perigo ali os outros participantes. Mas eu acho que tem a ver com a origem do esporte ter sido aqui, né? O Ironman nasceu no Havaí, não foi em Kona, foi em Oahu, para quem não sabe a história, em 1978. Depois veio para Kona em 1981, quando ele começou a ficar grande demais para a ilha de Oahu, que é mais densa em termos de população. O Havaí, ele tem uma magia diferente, tem uma energia diferente. Você sente quando você pisa quando o avião abre a porta aqui no Havaí, você já sente uma energia diferente. E eu acho que até o fato de ser tão isolado, de ser, é muito bonito, é muito isolado, é muito remoto. E é isso, durante essa semana do Campeonato Mundial de Ironman, a ilha respira isso. É diferente, e aí até é diferente de Nice, um pouco por causa disso. Nice tem história com triatlon há mais de 40 anos também, tem uma prova super tradicional, mas Nice é uma cidade grande como todas as outras. Você vai para Nice, tem o Campeonato Mundial acontecendo, e aí tem um jogo da Copa do Mundo de rugby no mesmo dia, e aí tem uma partida de futebol ali do lado, aí em Mônaco tem uma prova de automobilismo, tem muita coisa acontecendo. Aqui não. Durante uma semana tem uma única coisa acontecendo e todos os olhos do mundo virados para essa ilha. E isso acaba sendo muito especial para o esporte, né? Para todo mundo que participa disso, seja aqui ou seja fora, com esse desejo de estar aqui. Então, acho que a gente fala, né? Kona é Kona. Né? Pode fazer mundial início, pode fazer mundial rotativo, né? O próprio Blumenfeld, na entrevista coletiva, falou sobre ser interessante ter sedes rotativas para outros atletas com outras características de tipo físico, por exemplo, terem chance de serem campeões mundiais, porque às vezes os caras são absolutamente dominantes em várias condições, mas não num calor úmido de 30 graus. E aí o cara nunca vai ser campeão mundial. É um pouco injusto, mas... que é o que acontece no ciclismo, né? Um ano é prova com montanha, outro ano é prova mais rápida, vai pro sprint e tal. Então, é legal ter uma sede rotativa. Mas mesmo que sejam sedes rotativas, ou que seja Nice ou outro campeonato mundial, de tempos em tempos tem que voltar para Kona, porque a casa do Ironman é aqui. O percurso de Kona nunca mudou? Já mudou, algumas vezes. Antigamente, ele começava no Old Airport, e fazia uma corrida um pouco diferente, que ia para o lado sul da ilha, inclusive. Mas ele já está da mesma forma há mais de 17 anos, eu tenho certeza. Talvez um pouquinho mais. Desde 2007 é o mesmo. Porque uma das limitações de Kona é espaço para colocar as bicicletas, para fazer a área de transição. E aí o único lugar que eles conseguiram, que fica bem legal em termos de estrutura, é o Pier de Kailua. E aí ali cabem... que é a outra limitação de Kona, cabem 2.400 bicicletas apertadinhas, assim, tipo, muito amontoadinhas, são 2.400. Então, esse é o limitador do Campeonato Mundial. Por que não tem 3.000 pessoas, 4.000 pessoas, 5.000 pessoas no Campeonato Mundial? Porque não cabe. Né? Em 2022, que tinham várias vagas represadas, eles tiveram que separar e colocar as mulheres e algumas categorias de idade mais velhas dos homens para largarem na quinta-feira e os homens para largarem no sábado, porque não cabia mais que 2.400 bicicletas no pier. A ilha ficou um caos, com 2 campeonatos mundiais desse tamanho em poucos dias, barraram, e aí foi assim que dividiram os 2 campeonatos mundiais e ficaram com um em Nice e outro em Kona, e alternando. Então, ano passado, os homens foram para Nice e as mulheres para Kona, e esse ano o contrário, e assim vai se repetir por mais 2 anos, por mais um ciclo inteiro.
E aí depois o Ironman vai ter que anunciar o que ele vai fazer da vida. Se vai levar para sede rotativa, se vai ter uma sede separada, paralela com Kona, se de X em X anos volta para cá, ninguém sabe. Até o CEO do Ironman é muito novo, né? Entrou em março, o CEO do Ironman Global, né? Que não tem só Ironman, vamos lembrar, é o maior grupo esportivo, né? De provas de mass participation sports, né? Provas de participação em massa que a gente fala. Do mundo, eles têm mais de 50 maratonas, tem majors, tem Rock and Roll Marathon, que é um circuito gigante, tem UTMB, tudo no mesmo grupo. E o cara entrou agora em março, então ele ainda tá entendendo o tamanho da confusão que ele se meteu, e aí ele vai pensar com calma nos próximos passos para o crescimento do Ironman. O campeão de Kona é também o campeão e campeã mundial do Ironman do ano? Ou não? O campeão mundial de Ironman do ano é determinado de outra forma que não a vitória de Kona? Antes só tinha o campeonato mundial, né? Então, assim, tem outras provas. Você é campeão do Ironman Brasil, você é campeão do Ironman Frankfurt, você é campeão do Ironman Nice. Mas campeão mundial era só campeão de Kona, ou no caso agora, né? Esse ano a campeã de Nice e o campeão de Kona. Em 2022 foram 2 campeonatos mundiais, porque tinha um de 21 que foi jogado para frente, St. George. Então, a gente teve 2 campeões mundiais naquele ano. Mas, em 2024, pela primeira vez, o Ironman lançou o Ironman Pro Series, que foi uma resposta a uma outra série de provas profissionais que existe, que é a T100, que é organizada pela Professional Triathletes Association, que é uma prova de 100 km, 2 de bike, 88 2 de natação, 88 de... 90 de ciclismo, 80 de ciclismo e 18 de corrida. Então, 100 km no total, por isso o T100. Uhum. E aí, como o T100 fechou contratos com os atletas profissionais para mantê-los dentro do circuito, o Ironman, como resposta, criou o Ironman Pro Series, que tem uma série de provas que valem pontos para um ranking. Obviamente, o campeonato mundial vale muito mais pontos nesse ranking. E os campeonatos continentais, um pouco menos, e os campeonatos menores, menos ainda. Então, esse ano a gente vai ter o campeão mundial de Ironman, que foi a Laura Philipp, no feminino, e agora o Patrick Lange, no masculino. E a gente vai ter o campeão e a campeã do Ironman Pro Series, que é desse ranking, que quem chegou na frente aqui em Kona foi o Matt Hanson, americano, que já tinha pontuado com uma prova a mais que a maioria dos atletas, fez um top 10 aqui, vai se manter ali bem pertinho do pódio, mas com o peso do campeonato... O Patrick Lange foi campeão continental, né, no Ironman Texas, que foi o North American Championship, e agora foi campeão mundial aqui. Provavelmente Patrick Lange vai acabar ganhando nas 2 frentes, no Pro Series e no Campeonato Mundial. Vale a rubrica aqui. A Ana gravou um excelente programa com o Mark Allen, que é uma figura emblemática do triatlon. Então procura no feed aqui da Gregário para ouvir o programa da Ana com o Mark Allen. E agora, nessa semana, o que você conta pra gente, você estando aí fisicamente, até compensando o fuso horário, tendo chegado semana passada? A gente chega uma semana antes, na verdade, por 2 motivos, né? Primeiro, porque o Campeonato Mundial é uma semana de pequenos eventos, assim. Então, muitas vezes tem lançamento. Já aconteceu, por exemplo, na época que teve o lançamento da bike Specialized Shift Disc ou da Canyon Speed Max, acontecem sempre aqui. Então, tudo isso vem antes. A gente faz a Casa do Brasil, que você mencionou no começo do programa, que é um evento para brasileiros, que começa no domingo antes da prova e acaba hoje, domingo pós-prova, com a premiação dos melhores brasileiros aqui em Kona. E a gente vai fazendo a cobertura de tudo isso. Esse ano nenhum grande lançamento de marcas, assim, nem de tênis, nem de bike. Foi realmente um ano muito aguardado em termos de performance, tanto na prova profissional quanto na prova amadora para os brasileiros. Porque a gente tinha um time muito forte. A gente estava com 74 atletas aqui em Kona, 3 atletas profissionais, e os nossos 3 atletas profissionais acabaram não tendo um grande dia. O Reinaldo Colucci teve problema com água viva na natação, ainda conseguiu fazer o ciclismo, mas abandonou no começo da corrida. O André Lopes e o Igor Amorelli foram até o final, mas não tiveram bons dias. O André foi 38º e o Igor foi 49º. Na prova masculina, por outro lado, profissional também, na prova masculina não, porque todas foram, mas na prova profissional lá na frente, se esperava uma briga muito boa pelo top 5. Na coletiva de imprensa, na véspera, inclusive, tinha sido falado que provavelmente haveria cerca de 15 sub-8, que até poucos anos atrás era uma coisa quase inimaginável aqui em Kona, e foram 16 sub-8.
teve recorde da natação, que foi um atleta amador que bateu, o Sam Asti, que é um australiano, fez em 45 minutos e 43 segundos, lembrando que aqui em Kona a natação é dificilzinha e não pode roupa de borracha. Teve recorde no ciclismo, que foi um absurdo do Sam Laidlow, que fez 3 horas 57 e 22, 45,5 km por hora de média, sozinho. E foi literalmente sozinho, porque ele saiu da natação, ele saiu da água em segundo, mas na transição ele já passou, já foi para a primeira posição e só foi embora. Né? Então ele ficou o dia inteiro pedalando sozinho, depois ele pagou o preço, quebrou lindamente na corrida. Acabou ficando, inclusive, fora do top 15. E depois a gente teve o recorde geral da prova, com 7 horas e 35. O Patrick Lange fez uma maratona belíssima, como é o hábito dele, né? 2 horas e 37. Não foi recorde da maratona, nem mesmo aqui em Kona, mas foi recorde geral da prova, com 7 horas e 35 minutos. E um top 5 super apertado, top 16 abaixo de 8 horas. Os favoritos, 2 dos favoritos fora do top 15, porque quebraram. O Christian Blumenfeld teve problema de nutrição logo no começo da bike já, e vomitou bastante, caiu para o primeiro grupo, e depois na corrida sofreu bastante, terminou a prova em 8 horas e 29, coisa que eu acho que provavelmente ele nunca tinha imaginado fazer, e o Sam Laidlow em 8 horas e 2, então os dois ficaram fora do top 15, mas os dois chegaram em respeito à prova. E um americano, o Rudy Von Berg, foi terceiro colocado, batendo o recorde americano aqui também. O Magnus Ditlev, que era um dos grandes favoritos, não o grande favorito, que foi campeão em Roth, é o recordista mundial de Iron Distance, foi segundo colocado. Então, provaça no profissional. E para os brasileiros, tinham vários com chance de pódio, e a gente acabou fazendo 5 pódios. 5 segundos lugares, você acredita? Uau! Em que faixa etários? A gente teve o Felipe Santos na 30-34, que tinha sido campeão geral do Ironman Brasil, com 8 horas e 8 em Floripa. Foi o campeão da categoria, foi vice-campeão na categoria 30-34 e terceiro colocado no geral amador aqui, com 8 horas e 32 minutos. Na categoria 45-49, a gente teve o Roberto Fonseca, que é um atleta do Pinheiros, que já tinha sido segundo aqui em 2022 e quarto aqui em 2022 e segundo início em 2023, foi segundo colocado novamente na 45-49. O José Graça, que já foi pódio aqui algumas vezes, foi segundo colocado na 50-54. O Juan Vergara foi segundo colocado na 65-69. E o Joel Krieger, que é de Curitiba, que já tem Everest na conta e está querendo voltar para o Canal da Mancha, que ele já tentou umas vezes e ainda não completou, foi segundo colocado na 70-74. Então, 5 pódios, 5 segundos lugares para os brasileiros. Nessa quebra abaixo dos 8 horas, alguma das 3 modalidades se destacou em ganho de eficiência ou foi um pouquinho das 3, da natação, da bicicleta e da corrida? Não, foi total ciclismo. Esse ano foi uma prova absurdamente rápida e eu acho que até por isso, o Brasil até esperava mais pódios do que esses. E tanto no profissional quanto no amador, o que a gente viu foi muita gente quebrando. Acho que foi um dia, entre aspas, estava muito fácil. Acho que há muito tempo eu não vi um dia tão fácil em Kona. A natação estava uma piscina, o ciclismo estava sem vento, ainda tinha um ventinho empurrando na volta. E na corrida, para os amadores, inclusive, choveu na segunda metade da maratona, que ajudou bastante, né? Tem tanta temperatura, tudo. As condições foram realmente muito, muito rápidas. Mas o ciclismo foi particularmente muito rápido. Então, 3 horas e 57... O recorde anterior de Kona era 4:04 e a gente teve acho que 7 atletas abaixo do recorde anterior de Kona. Então o ciclismo foi realmente muito, muito rápido, mas aí o que acontece é isso. Às vezes a gente perde a mão na bike e aí paga o preço na corrida. Então teve bastante gente, inclusive do Brasil, que teve esse tipo de problema, pagando a conta na maratona pelo que fez abaixo ali no pedal. Essa é a mágica do triatlon, equilibrar quanto tem e quanto gasta, né? Quem fez muito bem isso, Cameron Wurf. Não fez o melhor pedal da prova, aliás, longe disso, mas correu pra caramba, nadou decentemente, pedalou muito bem, mas o principal, pedalou muito bem sem gastar cartucho. Não passou nem perto de fazer o melhor pedal da prova, mas desceu para correr, correu super bem, fez um top 10 com 7 horas e 51. Agora, na bicicleta, uma evolução, e pelo menos de posts que eu olhando aqui, é a posição no clipe mais esticado, a posição do super-homem lá do Graham O'Brien, do escocês. É uma tendência... Ainda bem que não deu certo.
Ainda bem que não Não deu deu certo. Todo Quem mundo tentou que isso fez se quebrou. ferrou. É isso. Na véspera da prova, inclusive, eu estava trocando umas mensagens com o Fernando Rian, o bike fitter aí no Brasil, que é um grande amigo. E aí tinha fotos, porque foi isso. Alguns atletas mudaram as posições. Uma tendência que aconteceu no triatlon alguns anos para cá, né? O pé de vela curto no triatlon já se usa há muito tempo. Então, Reinaldo Colucci, que tem 1,90 m de fumaça, usa o pé de vela 65. Patrick Lange, campeão mundial, usa pé de vela 65. Aqui no triatlon não é novidade, 65. Isso é padrão. Aí, de uns tempos para cá, o que aconteceu? As frentes das bikes subiram um pouco, cockpit integrado, mais aerodinâmico, customizado para os atletas para ficarem mais aerodinâmicos. O cotovelo baixou e a mão subiu para diminuição da área frontal. Com isso, você baixa o ombro também e acaba baixando todo o centro, né? Toda a parte superior ali ficando mais aerodinâmica. Então, é bem diferente, porque no triatlo a gente não tem limitação da posição para frente, né? Que no ciclismo a gente tem essa limitação da posição do clipe ali, tanto em relação a quanto para frente ele vai em relação ao eixo da roda, quanto de altura, né? De desnível entre cotovelo e mão. No ciclismo não pode passar de 10 centímetros, no triatlo pode. Então o pessoal pedala com a mão lá na frente do olho mesmo. E aí, nesse último ciclo agora, nos últimos meses, os noruegueses que estão sempre inventando moda, muitas dão certo, outras nem tanto, e fazem teste em tempo real, né? Eles usam aquele Body Rocket, que é um equipamento de aerodinâmica que mede o seu CDA, o coeficiente de arrasto, em tempo real. Então eles não precisam ficar indo para túnel de vento, eles medem isso nos treinos. E aí chegaram numa posição bem ao estilo Graham O'Brien, bem Superman, esticando mais. Então mão além de para cima, cotovelo bem lá na frente, os braços quase esticados, fazendo uma carga bem significativa até ali na grande dorsal, para quem é da área de biomecânica aqui vai entender. O Sam Laidlaw mudou um pouquinho a posição dele também nesse último mês, inclusive ele falou na coletiva de imprensa, e aí tava todo mundo meio esticado em cima da bicicleta, e aí ninguém dos esticados foi bem. Posições mais conservadoras acabaram andando melhor na maratona, não no ciclismo, né? O Sam Laidlaw fez 3,57 lá esticadinho na bicicleta, mas caminhou na corrida. Então, por enquanto, pelo menos, eu acho que os bikefitters podem usar esse argumento. Não precisa esticar ninguém em cima da bicicleta e sair provocando acidente, porque a estabilidade nessa posição é zero, o conforto é zero. E aí, por enquanto, ainda não está compensando. O ganho aerodinâmico não está se pagando no final da maratona. Aliás, essa é uma conversa sempre, né? Porque a sua posição aerodinâmica ela tem que ser sustentável. Então não adianta você estar lá com o guidão enterrado, mas você não consegue ficar mais do que 10 minutos nessa posição. Então é melhor a frente mais alta ou numa posição que você encaixa o corpo para uma prova como Ironman, que o corpo vai além do limite. O conforto talvez seja mais importante do que o benefício aerodinâmico, e está aí essa tentativa frustrada que mostrou isso para a gente. E não é só no triatlon, né? A gente, obviamente, no triatlon, como são 180 quilômetros, a posição aerodinâmica é o que faz diferença, porque não pode vácuo, né? Então, você tem que ficar o mais aerodinâmico possível. A maior parte do tempo não tem variação de posição, como acontece no ciclismo. Isso aparece mais. Mas no ciclismo também, principalmente se você vai para os grandes fundos, para as provas mais longas, para as provas de ultradistância, às vezes, você está numa posição que seja confortável para você conseguir se alimentar e para você conseguir gerar potência, às vezes, na verdade, às vezes não, é sempre mais importante até do que você tá aerodinâmico. A aerodinâmica, ela é o fator mais preponderante quando é uma coisa curta, que você não tem esses outros componentes, né, de limitação de potência e de limitação de alimentação, como é o caso de um contrarrelógio de ciclismo, que ele vai durar de 30 a 60 minutos e acabou, né? Então, você não precisa nem beber água nesse tempo, tá tudo certo. Mas a partir do momento que tem que colocar coisa pra dentro, né? Blumenfeld viu, tava lá vomitando, coitado. Não tinha posição na bicicleta que ele desse jeito, né? Esticado, tinha que sair do clipe mesmo pra poder passar mal, coitado. Alguma inovação que chamou a atenção? Porque o triatlon, uma das características é o zero preconceito com inovação, com teste, e a autoridade é muito mais flexível do que a UCI no ciclismo. Óbvio que ninguém vai fazer mudança grave num evento da importância de Kona. Mas algo te chamou a atenção aí nessa semana? A parte boa é que até o triatlon tem limite em algum momento, né? Então, uma onda que aconteceu no ano passado, que era colocar caramanhola dentro, né? Caramanhola ou garrafa dentro do macaquinho. Que até o ciclismo de estrada usou isso, né? Exato. Tudo que começa no triatlon como novidade acaba chegando no ciclismo de estrada, e a UCI vai lá e corta as asinhas do pessoal.
Então tinha a história de colocar a garrafa no peito ali, criando como se fosse um peito de pombo, mas isso é basicamente uma carenagem que você está colocando. Então até isso foi proibido no triatlon, pelo menos isso. Uma coisa que foi conversado aqui na coletiva de imprensa e que faz muito sentido, perguntaram para os atletas o que fazia mais diferença nesse nível de performance que a gente vê hoje e que é muito, muito longe do que a gente via 5, 10 anos atrás. Aí perguntaram, o que fez mais diferença? Superbikes, o super tênis ou a super nutrição? E o que foi colocado o que faz mais diferença é que hoje eles estão colocando muito carboidrato para dentro durante a prova toda, na bike e tal. Então, quando chega no final da maratona, você tem muito mais energia para gastar, né? E isso se deve às novas composições de carboidratos e tudo mais. Não é só vou usar o mesmo que eu usava 10 anos atrás e colocar o dobro, o triplo, né? O Magnus Ditlev chegou a consumir 180 gramas de carboidrato por hora no ciclismo do Ironman aqui de Kona. Tudo bem, ele é um cara grande e tal, mas 180 gramas de carboidrato por hora é um número inimaginável, né? 100 era inimaginável 5 anos atrás e hoje em dia nem se fala. Então, tênis de carbono todo mundo tá usando, obviamente, tem limitação da mesma forma que nas provas de maratona, tem limitação de drop, tem limitação de tem que ser um tênis disponível no mercado, você não pode usar protótipo aqui no Campeonato Mundial. As bicicletas estão cada vez mais aerodinâmicas, explorando mais isso. Aqui em Kona é proibido disco, por exemplo, mas tem uma roda que é a Red, que é quase 20 centímetros de perfil, né? Então fica só o buraquinho ali em volta do cassete, praticamente. Então eles vão brincando ali com os limites das regras. Nenhuma grande novidade. Realmente o grande destaque para cá foi o quanto essa nutrição está fazendo diferença, a ponto dos atletas optarem por sair com 4 caramanholas de água. Caramba. 3, 4, 5 caramanholas de água. Ou seja, eles estão optando por carregar 4 quilos a mais numa bicicleta que já não é leve, né? Vamos lembrar que a bicicleta de triatlon, como a característica mais importante dela é a aerodinâmica. Então, vale a pena ela ter um pouco mais área para ser mais aero. A bicicleta já é pesada. Os caras vão lá e ainda colocam 4 caramanholas. Para quê? Para sair com a própria nutrição. Ah, mas tem suporte. Tem, mas você não vai parar para pegar um gel no posto, você não vai colocar um eletrólito para dentro que você não está acostumado. Então, os atletas amadores ainda contam com os postos de hidratação, que são muitos, tá, gente? É mais ou menos um a cada 20 quilômetros. Mas os profissionais, no máximo, pegam água para se molhar e para se hidratar, mas a nutrição vai toda ali com eles. Então, é isso que tá rolando. O pessoal tá usando 3, 4 caramanholas, assim como padrão aqui em Kona. E dos wearables, muita gente usando medidor de glicose, que é bem polêmico, e também o medidor de temperatura corporal? De glicose, não. E, sendo muito sincero, eu não sei te falar se isso já é uma regra de proibição, tá? Não vi tanto. O que eu vi bastante durante a semana foi gente usando os sensores para medir sudorese, porque aqui é uma prova muito úmida e muito quente, né? Então, muita gente pegando ali a composição do suor para calcular melhor a reposição de eletrólitos durante a prova. O core, até fiz uma foto do Blumenfeld, tem vários atletas já fazendo monitoramento de temperatura, assim como no ciclismo. E medidor de potência é padrão. Aqui, acho que se você achar meia dúzia de bicicletas sem medidor de potência no Campeonato Mundial, nessas 2.400 aqui, é sorte, assim. Mas medidor de potência no triatlon é muito padrão. Bom, Ana, um programa diferente de horário pelo teu fuso horário aí. A gente tentou acomodar o Nicolas, mas a logística tirou ele do jogo. E em horário diferente, mas semana que vem a gente volta para o horário normal. Você vai estar de volta no Brasil? Já de volta no Brasil semana que vem. Agora, até metade de novembro, estou por aí. Aí, em novembro, a gente tem Épica Gravel lá no Uruguai, que é a próxima viagenzinha aí para não perder o costume de viajar bastante. Bom, então semana que vem, o Leandro de volta das merecidas férias e nós de volta no horário às 8 da noite, você e Leandro, trazendo, porque tem pausa da temporada, mas as conversas não acabam e a informação de qualidade que você e o Leandro trazem aqui para os nossos ouvintes. Obrigada, Álvaro. Obrigado, pessoal, que conseguiu acomodar aí o Gregário Radio no meio desse domingo, né? Um pouquinho mais cedo, ainda tendo que acabar, muita gente voltando do almojanta. E aí, para quem está acompanhando o Gregário ao longo da semana pelo podcast, vem aqui dar uma conferida, porque a gente teve até gesticulação aqui, gestos para mostrar clipe. Passa no YouTube também, dá uma olhadinha, que ficou bem legal o programa. Obrigada, gente. Boa semana aí no Brasil.
Daqui a pouco tô de volta. E de novo a lembrança de procurar o seu programa com o Mark Allen. Então, vale a pena. É uma pessoa histórica e uma oportunidade de uma dinâmica genial que vocês dois tiveram. Então, você que está nos ouvindo, goste ou não goste do triatlon, ouça porque vale a pena. Obrigado, boa semana. E a cobertura de Kona, né? Acompanha a cobertura de Kona ali no Instagram também, que tem bastante material bonito. No Instagram da Ana Lídia Borba. E da Flow Journal. Então, nos dois ali. Tem filme, tem foto, tem de tudo um pouquinho para saber como é que é essa semana de Kona. Genial. Obrigado para você que ouviu. Ana, bom retorno ao Brasil. E semana que vem, Gregário Radio 8 da noite com Ana Lídia Borba e Leandro Bittar.